Os perigos do reflorestamento em área urbana. Seja muito bem-vindo ao Refloresta Cast. Este é o nosso podcast que é essencial para você que é profissional da área ambiental e que quer transformar a sua paixão pelo reflorestamento em uma carreira lucrativa, faturando mais de R$30 mil todos os meses. Se você não me conhece, eu sou o engenheiro Leonardo e eu atuo há mais de 15 anos nesse mercado milionário chamado reflorestamento. Tenho bastante expertise e know-how neste assunto. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os perigos do reflorestamento em área urbana. Eu quero, antes de começar essa live, pedir para você que, se você ainda não segue o nosso canal, para você seguir e ativar as notificações, para você não perder nenhum conteúdo bacana como o conteúdo do dia de hoje. Então fica comigo aqui que você vai aprender sobre os perigos do reflorestamento na área urbana. Então vamos lá. O que você vai aprender hoje aqui comigo sobre os perigos do reflorestamento na área urbana? Você vai aprender sobre a teimosia do cliente em não querer investir em alguns cuidados extra para o seu plantio, principalmente na etapa de monitoramento, ou seja, nos tratos culturais. É muito importante isso deve ser feito sempre. Eu vou falar mais disso, aprofundar mais disso adiante. Nós vamos também falar sobre como você montar um orçamento de valor e convencer o seu cliente a fechar esse contrato com você. Eu vou especificar isso mais adiante. E também nós vamos falar sobre os cuidados necessários para você ter durante a manutenção com os tratos culturais da área pós-plantio, ou seja, os cuidados que você tem que ter nessa área a cada 90 dias, ou a cada 60 dias, ou a cada 30 dias. Isso depende muito do projeto que foi aprovado. Bom, então quero dizer para vocês que existem algumas pessoas que acabam me procurando, perguntando se eu trabalho com reflorestamento de pinos, teca, eucalipto. E isso não é reflorestamento, tá? Então, deixar bem claro, reflorestamento é você pegar uma área degradada pelo homem, ou seja, bioma lá dos Pampas, lá no Rio Grande do Sul. Vai pegar uma área degradada no bioma dos Pampas, você vai introduzir espécies nativas daquele bioma e você vai recuperar aquela área. Isso é reflorestamento. Você pegar uma espécie como pinos, teca, eucalipto, mogno africano, ou qualquer outra espécie que seja para finalidade, para você cortar essa madeira e depois você comercializar essa madeira, isso se chama plantio comercial ou plantio de povoamento. Isso não tem nada a ver com reflorestamento. Então, explicado isso, para aquelas pessoas que ainda continuam me mandando essas mesmas mensagens de sempre, que toda live eu tenho que justificar isso. Então, se você está aqui querendo saber sobre o reflorestamento que eu acabei de conceituar, você está no canal certo para aprender mais sobre isso. Então, voltando para o nosso papo de hoje, o nosso papo de hoje é para te ajudar a não cair nas armadilhas do reflorestamento em área urbana e você não tomar prejuízos financeiros. Porque se você está achando que reflorestamento é só você abrir um buraco no chão, no solo, e você acha que vai enterrar a muda ali e tá tudo certo, e que de vez em quando você vai fazer uma roçada naquela área, então eu quero dizer para você que, se esse é o teu conceito de reflorestamento, você está completamente enganado. Você não sabe sobre reflorestamento. Então, por isso que é importante você estar aqui comigo, para você saber como é que funciona tudo isso, tá? Então, o reflorestamento, ele exige muito além disso. E hoje eu vou falar para você que faz reflorestamento em área urbana a forma correta de se trabalhar, quais os cuidados que você deve ter para evitar os perigos do reflorestamento em área urbana, tá? O reflorestamento, ele é vital para recuperar as áreas degradadas, ou seja, para a gente promover a biodiversidade, certo? Só que quando a gente fala de reflorestamento, você tem que saber que quando se trata de áreas urbanas, a situação muda drasticamente.
Por que, Leonardo? Porque muitas vezes ações humanas elas podem resultar em consequências inesperadas, tá? Isso tanto para o meio ambiente quanto para a comunidade local. Então, na nossa live de hoje, nós vamos explorar esses perigos das ações humanas dentro do reflorestamento em áreas urbanas. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Por que essa live, Leonardo, é uma oportunidade para mim, para eu estar aqui te assistindo, ouvindo o que você tem para falar para mim? Por que isso é uma oportunidade para mim? Essa live de hoje, ela é uma grande oportunidade para você aprender sobre os riscos do reflorestamento na área urbana. Ou seja, como eu disse, existem alguns profissionais aí no mercado que entendem que reflorestamento é furar um buraco, enterrar uma muda e de vez em quando fazer uma roçada. E não é isso. O reflorestamento na área urbana, existem muitos perigos ocultos. E alguns desses perigos são, por exemplo, o incêndio criminoso. Se nas áreas rurais já acontece esse tipo de situação, na área urbana, além do incêndio criminoso, temos alguns outros agravantes relacionados às ações humanas, como, por exemplo, a população joga lixo, resíduo de poda, de jardinagem, joga utensílios domésticos, móveis, como sofá, jogam eletrodomésticos, micro-ondas, televisão. Eu já vi de tudo em áreas de fundo de vale. Então, existem esses riscos do reflorestamento na área urbana. E, além disso, também existem outros riscos. Por exemplo, tem pessoas que soltam animais na área, animais que pastam. Além do capim, esses animais também vão se alimentar das plantas, das mudas que estão plantadas ali. Então, podem acontecer depredação pelos animais. Também existem riscos, por exemplo, como depredação por vândalos, ou seja, pessoas que têm espírito de porco que vão lá para fazer maldade, são os verdadeiros demônios da terra. Vão lá para poder estragar o serviço que está sendo feito ali e que vai ser de grande valia para a comunidade que está ali, ou seja, todos sabem dos benefícios do reflorestamento, eu não vou me adentrar dentro disso. Então, essa live é uma oportunidade para você saber tudo isso e para você poder evitar esses problemas no seu plantio de reflorestamento. Por isso que essa live é uma oportunidade para você aprender, tá? Aprender com quem tem experiência, com quem já passou por várias situações problemáticas como essa. Então, vamos lá. Por que essa live ainda é uma oportunidade para você? Por que essa live continua sendo uma oportunidade para você? Essa live é uma oportunidade para você, porque isso pode te fazer uma diferenciação no mercado. Leonardo, o que é esse negócio de diferenciação no mercado? Não entendi isso. Você aprendendo sobre os riscos do reflorestamento e como você pode evitar esses tipos de situação, fazendo contramedidas para evitar essas situações caóticas, você pode acabar fazendo com que a sua empresa seja um diferencial no mercado, porque você tem como oferecer essas soluções para o seu cliente. E o seu cliente vai entender que você é um profissional muito capacitado e que a sua empresa ela é diferenciada no mercado. Diferenciada porque você oferece soluções diferenciadas. Isso é importante para você. Por isso que essa live é uma oportunidade para você. Leonardo, por que essa live é uma oportunidade para mim? Essa live é uma oportunidade para você porque você pode ter oportunidades de novos serviços. Explica isso que eu não entendi. Se você aprende sobre os riscos do reflorestamento na área urbana, se você consegue propor medidas para resolver esses problemas, a sua empresa vai ser diferenciada no mercado, então os seus clientes vão te indicar para novos clientes, você pode gerar novos serviços, novos contratos, seja por indicação dos seus clientes que você já atende ou por indicação de outros profissionais da área ambiental que sabem que a sua empresa é diferenciada no mercado e isso te traz
oportunidades de novos serviços. Então, tá vendo o que é, por que essa live é importante para você estar aqui hoje comigo, para aprender sobre isso? Outra coisa, por que essa live ainda continua sendo uma oportunidade para você? Eu poderia ficar o dia inteiro falando aqui por que essa live ela tem oportunidades para você que é profissional da área ambiental. Eu vou falar mais uma coisa porque ela é uma oportunidade para você. Para você ser uma autoridade no assunto, um profissional completo, que além de saber executar o PRAD, fazer o plantio de reflorestamento de forma magnífica, de forma correta, saber fazer os tratos culturais e ainda saber conseguir evitar os problemas que acontecem em áreas de plantio, como por exemplo o fogo, lixo, resíduo e outros problemas a mais aí que acontecem dentro das áreas de preservação permanente, dentro dos plantios de reflorestamento. Então, você vai ser uma autoridade nesse assunto. Então, sempre que se pensar em reflorestamento, as empresas vão lembrar de você, certo? Eu quero dar um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, na nossa empresa, sempre que algum cliente precisa de reflorestamento, eles acabam caindo aqui no meu colo. Eu falo de forma brincando aí com vocês, mas é verdade. Todos os serviços de reflorestamento, basicamente, quase todos os serviços de reflorestamento que precisam aqui na minha cidade ou na região, acabam caindo aqui na minha empresa. Por quê? Porque nós somos autoridade no assunto, porque nós somos uma empresa diferenciada no mercado. Por quê? Porque a gente sabe evitar os riscos no reflorestamento em área urbana. E a gente vai adentrar disso mais adiante, vou especificar tudo isso, vou explicar para vocês, vou contar como é que funciona, vou contar como é que é, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Atualmente, devido às queimadas que estão acontecendo aí a nível de Brasil, eu vou passar algumas fotos aqui na tela para vocês verem. Veja, essas fotos que estão aparecendo aí na tela para vocês agora são incêndios criminosos que aconteceram em áreas de plantio do Viveiro Floresta Nativa, da minha empresa. Uma empresa que trabalha com reflorestamento. Esses incêndios aconteceram em áreas dos meus clientes, conforme vocês estão vendo aí nas fotos. Essa época agora, no inverno, todos sabem, chove muito pouco e o capim seco, mesmo sendo a área estando com a manutenção em dia, estando roçada e tudo mais, se colocarem fogo, vai acabar queimando as mudas da mesma forma. Então, essas fotos são para vocês verem que até as empresas mais experientes no mercado também acontecem alguns reveses. Eu tenho mais de 40 áreas monitoradas e eu tenho orgulho em dizer que de mais de 40 áreas monitoradas, apenas 4 áreas foram queimadas por incêndio criminoso. Esse incêndio ele não poderia ter sido evitado, talvez, porque isso não depende de mim, certo? Mas se os clientes tivessem me contratado para fazer algumas coisinhas extra dentro do plantio, talvez algumas soluções que a gente implantasse lá no local poderia ter evitado o fogo. Alguns clientes não estão dispostos a gastar um pouco mais, mas de toda forma, você gasta um pouquinho mais, você consegue proteger o seu plantio contra o fogo, por exemplo. Mas não importa, as áreas foram queimadas, agora os clientes já foram informados e o que nós vamos fazer agora? Na época das chuvas, nós vamos trocar aquilo que não rebrotou. Então, as mudinhas que rebrotar, a gente deixa, conduz para que elas se desenvolvam, cresçam, e aquelas que morreram efetivamente com fogo precisam ser substituídas. E nós já avisamos para o cliente que precisa ser feito algumas medidas e que essas medidas vão custar dinheiro para eles. Os clientes nem perguntaram o que é. Leonardo, a gente já de antemão dá ok, mas a gente vai conversar disso no momento adequado. Então, tudo bem, então está combinado. Então, essa live de hoje é para explanar sobre esses assuntos, dar exemplos, como eu mostrei para vocês na tela aí de áreas, das nossas áreas, algumas das nossas áreas que foram queimadas, que a gente monitora,
Então, vocês ficarem atentos aí para vocês também não terem esse tipo de prejuízo, tá bom? Eu recebi algumas objeções aqui. Leonardo, reflorestamento em área urbana, nas áreas de preservação permanente, parece que é muito problemático, pelo que você está falando. É mais problemático do que benéfico. Bom, recebi essa objeção aqui, então eu tenho para dizer para você que sim, que é bem problemático devido a esses fatores que acontecem, que são fatores ocasionados pela ação humana, ou seja, pessoas que acabam cometendo esse crime ambiental, que é colocar fogo. Aqui no município de Maringá tem um vídeo, a imagem desse vídeo ela não está muito boa, não está muito legal, mas vai passar aqui na sua tela. O cidadão colocando a mão dentro do alambrado e acendendo um isqueiro e colocando fogo. A área estava completamente roçada. Só que aquele capim seco no chão, aquilo é como se fosse gasolina. Se você acender uma faísca, as labaredas de fogo vão alto. Então, esse vídeo que você está assistindo na sua tela aí, o cidadão, com espírito de porco, colocou fogo na área. Agora veja na sequência a imagem, a polícia militar foi acionada. A polícia militar foi lá na casa dele, buscou ele e colocou ele para apagar o fogo. Olha as imagens aí. Então, em alguns casos, o poder público consegue prender, pegar essas pessoas, esses criminosos, porque uma pessoa que coloca fogo em área de preservação permanente, não me importa que o capim está roçado, que está seco, etc e tal. Quem coloca fogo em área de preservação permanente é bandido. É bandido. É criminoso. Não se coloca fogo, nem que não fosse área de preservação permanente, mas não se coloca fogo em área nenhuma. Queimada a céu aberto. É crime ambiental. Isso é lei federal. Você colocar fogo em área de preservação permanente, quantos animais não morrem queimados? Ninhos de passarinho com filhotinhos lá, pássaros raros, alguns mamíferos, pequenos mamíferos que ainda habitam nessas áreas, os gambazinhos, coitado. Gato do mato que ainda tem, cachorro do mato, morre tudo queimado os animaizinhos porque um animal, acho que não dá nem para comparar um cara desse a um animal, né? Um espírito demoníaco desse vai na área, taca fogo. E não pensa nas consequências que tudo isso vai causar. Eu recebi uma outra objeção aqui. Leonardo, eu não tenho os recursos e nem o conhecimento necessário para lidar com esses riscos do reflorestamento em área urbana, como, por exemplo, o vandalismo, descarte de lixo ou incêndio. Olha, completamente compreensível entender isso, porque eu também, quando comecei no reflorestamento, também não sabia. Só que hoje, aqui nessa live, eu vou te dar esses conhecimentos necessários para que você possa implantar no seu plantio de reflorestamento e você não ter dor de cabeça com relação a isso. Com relação aos recursos financeiros, quem vai pagar por isso é o seu cliente. O dinheiro não vai sair do teu bolso. Vai cobrar pela prestação de serviço. Você vai lucrar com isso. Parte do dinheiro você vai investir para fazer o serviço e parte do dinheiro vai ser o teu lucro. É assim que funciona uma empresa, um negócio. Você, seguindo da forma que eu estou te orientando aqui, você vai conseguir resolver essa questão do recurso e do conhecimento. E eu vou falar mais adiante como que você pode evitar o vandalismo, descarte de lixo e também as questões do incêndio florestal. Então, antes de falar para vocês como é que vocês fazem da forma correta de fato, eu quero explicar as formas erradas que muitos profissionais da área de reflorestamento acabam executando quando vão fazer reflorestamentos na área urbana. E eu vou falar disso para vocês aqui agora. Erro número 1. Negligência com relação às manutenções com tratos culturais. Leonardo, o que é isso? A empresa vai lá, faz o plantio de reflorestamento e esquece que tem que dar manutenção na área, faz uma manutenção uma vez por ano. O mato vai crescer, o mato vai abafar as mudas vão morrer, você vai ter maior mortalidade. Outra coisa, capim muito alto
é lugar para bandido esconder coisa roubada. Moto roubada que nós encontramos em uma área que nós fomos fazer manutenção. E o capim nem estava tão alto assim não, tá? A polícia militar apareceu depois de algumas horas que nós acionamos a polícia militar para eles buscarem a moto roubada. Então, bandidos usam essa área para esconder objetos roubados. A gente já encontrou bicicleta, outras coisas, mas aí no seu vídeo aí estou mostrando uma moto roubada. Então, além do capim ficar alto e servir para bandidos usar isso aí para ações criminosas, também podem acontecer o fogo. Se alguém colocar fogo, o capim estiver muito alto, as suas mudas vão para o saco, você vai perder o seu plantio de reflorestamento. Então não pode negligenciar as manutenções. As manutenções elas têm que ser feitas conforme o projeto. Então, o projeto fala que a manutenção é a cada 30 dias, não a cada 30 dias você vai lá fazer as manutenções. Se a manutenção é a cada 60 dias, a cada 60 dias você vai fazer a manutenção. Se no projeto está falando que é a cada 90 dias, tem que fazer a cada 90 dias. E não é só ir lá roçar, pessoal. Além da roçada, precisa se fazer o coroamento das mudas. É muito importante coroar essas mudas, porque quando a coroa está bem feita, o capim está bem roçado, está bem baixinho, quando o fogo passar, é óbvio que ele vai queimar as mudas. A coroa ajuda um pouco a proteger o caule da planta, evitar com que o caule queime, né? E daí, se não queimar o caule da planta, fica mais fácil para ela se recuperar, para acontecer rebrota, novas brotações e tudo mais. A planta se recupera mais fácil. Porque se queimar todo o caule, a rebrota tem que vir do solo. Se o sistema radicular da planta estiver bem enraizado e sadio, saudável, com bom estado sanitário, provavelmente vai sair uma rebrota. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a planta ela morre de fato e não tem rebrota. Precisa fazer reposição. Por isso que é importante tomar cuidado com relação a essas questões da manutenção, fazer de forma adequada. Outra coisa, um erro muito comum, falta de comunicação com o teu cliente e falta de comunicação com a comunidade do entorno. Leonardo, o que é falta de comunicação com a comunidade do entorno? Olha, uma coisa que ajuda bastante é você colocar uma placa no local de plantio, tá? Olha essa foto que está aparecendo aí na sua tela agora. Essa é uma foto de um plantio de reflorestamento que a gente fez, uma placa informativa. A gente está informando que é uma área de reflorestamento, a área está sendo monitorada, a gente vai ser cuidada por 3 anos com as roçadas e tal. Por quê? A população vai passar, ela vai ver aquela placa, pô, legal, fizeram um reflorestamento aqui. Aí eles vão entender que aquilo precisa ser cuidado, que não pode colocar fogo, não pode jogar lixo. Para as pessoas que têm um pouco mais de consciência, essa placa informativa é muito interessante ter. Agora, se você de fato não quer ter um problema mesmo com relação ao reflorestamento, uma coisa muito interessante é você fazer um folder, por exemplo, e distribuir para a comunidade no entorno ali, nas quadras próximas. Informar que está sendo feito um reflorestamento naquele bairro, etc. e tal. Cara, você pode fazer isso. Tá? Eu já vi algumas empresas em grandes áreas de reflorestamento fazer esse tipo de coisa. Mas reflorestamento pequeno em área urbana, eu não vejo necessidade. Tá? Mas existem outras coisas que podem ser feitas para evitar o fogo. E eu vou falar disso mais adiante. Mas em caso de plantio de reflorestamento em áreas muito grandes, vale a pena ter um diálogo com a comunidade entender, se conscientizar, para ajudar a cuidar daquela área. Falta de comunicação com o teu cliente é com relação às medidas necessárias que precisam ser feitas para evitar o fogo, o lixo e animais que possam depredar ou pessoas que possam adentrar a área. E eu vou explicar isso para vocês mais adiante. É importante você comunicar ao seu cliente que existem soluções para evitar esses tipos de problema, que isso custa um valor e quanto custa para o seu cliente poder contratar esse serviço de você. E caso contrário, se o seu cliente não quiser fazer, coloque cláusula no teu contrato que você não dá garantia por incêndios criminosos. Ponto final, é assim que você resolve, tá? Então vamos lá. Outra coisa, negligência com relação à adoção de medidas para evitar os problemas. Foi o que eu acabei de falar anteriormente. Então existe uma forma de você fazer para evitar com que o fogo consuma toda a sua área.
Existe uma forma de fazer para que a população não jogue lixo lá na área. Existe uma forma para que animais e pessoas não adentrem a área. Então, você tem que tomar a adoção dessas medidas para evitar isso. Eu vou falar disso daqui a pouco na forma correta, como se faz do jeito certo. Daqui a pouquinho eu vou falar para você. Outra coisa importante, as pessoas não se preocupam em isolar a área. Leonardo, o que é isolar a área? Cercamento da área. Isso é uma das soluções necessárias para evitar algumas consequências que eu vou falar adiante. Então, eu vou pedir para você clicar aí no ativar as notificações para você não perder os conteúdos, porque afinal aqui a gente sempre passa conteúdo de qualidade para vocês, conteúdos que de fato vocês podem levar para o seu plantio de reflorestamento e utilizar. Agora eu vou falar as formas corretas que você tem que fazer. Ponto número 1. Primeiro você tem que fazer a manutenção sempre em dia. Faça aquilo que o projeto pede. Se a cada 30, 60 ou 90 dias a manutenção, siga o projeto. Faça a roçada bem feita, coroamento das mudas, adubação, aplicação de fertilizantes e demais medidas necessárias para você fazer a manutenção correta para evitar com que aconteçam, que o fogo destrua suas mudas. Segundo ponto, para você evitar com que o fogo destrua a sua área, você faz aceiro. O que é aceiro? Tá aparecendo na tua tela aí uma foto de um aceiro. Como que é um aceiro? O aceiro é essa área onde o solo fica exposto. Se a população colocar fogo para fora da sua área, esse aceiro com o solo exposto evita com que o fogo passe para dentro da sua área e consuma toda a sua área queimada. O aceiro ajuda muito com relação a essa questão de fogo, tá? Então é importante vocês fazerem um aceiro, né? Ah, Leonardo, mas meu plantio de florestamento é longe, é grande. Cara, você que sabe, você quer perder suas mudas ou você quer fazer com que essa área se recupere? Conduza bem conduzida essas plantas aí, porque se o fogo pegar, você vai perder tudo. Então o cliente precisa entender isso para ele poder comprar a tua solução. Como que você faz isso? Mostra fotos de áreas queimadas de outros clientes seus. Olha, eu estava monitorando essa área, o cliente não quis fazer o aceiro. Lembra aquelas fotos que eu mostrei para vocês anteriormente? Então, só vocês olharem essas fotos. Olha as fotos. Mostra essas fotos para o teu cliente. Olha, você está vendo? É isso que acontece quando não faz o aceiro. A coroamento não ajuda muito não. Ajuda para não queimar o caule das plantas, né? Ajuda bastante, mas vai ter grandes perdas. Mostra para o seu cliente. É importante você manter essa comunicação com ele. Quando você for vender o seu serviço, você explicar para ele que na época da estiagem, na época do inverno, que chove pouco, fica muito seco, aí acontecem esses problemas. Beleza? O isolamento da área. O que é o isolamento da área? É você fazer uma cerca. Tem muitos clientes que fazem cerca de alambrado. Na minha opinião, a cerca de alambrado é como a da foto do aceiro que eu mostrei para vocês aí. É um alambrado, é uma tela tramada, né? Palanques de concreto, tela tramada, não dá para a população jogar lixo lá dentro. Então, não vai ter lixo lá dentro para depois passar um pirotécnico lá e colocar fogo na sua área. O isolamento da área também faz com que não entrem animais lá dentro para pastar o capim e nem as suas mudas. O alambrado, ele isola a tua área, ele evita com que pessoas passem para dentro, porque lá em cima no alambrado passa 3 fios de arame farpado. Então as pessoas não vão entrar lá dentro, não vão colocar fogo na tua área. Se você faz o alambrado e coloca um aceiro, top. Agora, se você está em área urbana, em área rural, perdão, se você está em área rural, está dentro da sua propriedade, uma cerca de arame de fio liso é o suficiente só para os animais não entrar na área, para não degradar a PP. Agora, em área urbana, vale muito a pena utilizar o alambrado, tá bom? Então, isso aqui é um pequeno passo para começar imediatamente. Comece a oferecer essas soluções que eu apresentei para você nessa live para os seus clientes te contratarem
esses serviços extras para você aplicar esse conhecimento, implantar isso no seu plantio de reflorestamento e você entregar áreas reflorestadas em 3 anos. Muito importante isso. Muito obrigado pela sua audiência. Desejo a todos um bom restinho de semana. Até a nossa próxima live do Refloresta Cast. Até mais.